Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao CDL Summit 2021. Esta é a última palestra do nosso evento e estamos super entusiasmados para receber o José Hamilton, que vai nos trazer o case da Open School e trazendo como inovar em um sistema extremamente tradicional que é o nosso sistema educacional brasileiro. E uma das coisas que eu quero deixar registrado antes de iniciar esse bate-papo é agradecer a cada um de vocês pela audiência. Nesses 2 dias, nós fizemos 17 entregas diferentes de conteúdos em diversos segmentos, em diversas áreas, nas áreas de gestão, nas áreas de empreendedorismo, na área de tecnologia e inovação. E a CDL Jovem está aqui para sempre apoiar você, empreendedor, empresário, a fazer o seu negócio prosperar. Sabemos que juntos podemos ser muito mais fortes. Então, quero deixar meu registro de gratidão a cada um das pessoas que nos apoiaram nesse evento e principalmente a todos os palestrantes que, com muita generosidade, despenderam tempo para compartilhar cases de sucesso, boas práticas, para que a gente consiga fazer para que a gente pudesse fazer esse evento. Meu muito obrigado a cada um de vocês e, José Hamilton, seja muito bem-vindo ao CDL Summit 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Boa noite a todos que estão no auditório, que estão em casa. Meu nome é José Hamilton, eu represento aqui toda uma equipe da Open Doors e da Open School. Eu acho que muitos que estão em casa conhecem a Open Doors, que é uma marca que já tem 23 anos de existência, no mercado do ensino de idiomas aqui em Natal. E durante toda essa trajetória, nós tivemos alguns papéis de destaque na cidade, nesse segmento, e sempre procurando fazer coisas novas ao longo dos anos, para que continuássemos sendo atrativos para as crianças, para o adolescente. Então, a empresa nasceu de uma oportunidade identificada por minha mãe, no momento em que ela passou por um momento de dificuldade, e um banco no qual ela trabalhava foi liquidado, e ela se viu, já tinha dado aula de inglês quando na sua juventude, e se viu, vamos dizer assim, desafiada a procurar uma nova atividade e voltou a dar aula de inglês. E nessa volta, identificou alguns pontos de melhoria que esse segmento precisaria, o ensino de idiomas na nossa cidade, para que fosse mais interessante, para que fosse mais atrativo. Então, ela saiu dessa escola onde ela dava aula e abriu uma escola de inglês, a priori na metade da nossa casa. A gente morava atrás e a escola era na frente. E a escola foi crescendo, se desenvolvendo, sempre contando com parcerias, procurando ser sempre orientada por consultorias. Todos os projetos eram feitos por arquitetos, quando naquela época as escolas de inglês geralmente eram casas reformadas de qualquer maneira para receber os alunos. E nisso a gente foi se desenvolvendo, a escola foi se desenvolvendo, criando destaque no mercado local, sempre prezando pela qualidade, pelo bem-estar dos alunos e dos colaboradores, porque em nenhum ramo de atividade ninguém faz nada sozinho, mas no ramo de serviço isso é ainda mais latente, porque o prestador de serviço ele não tem um produto para vender. O prestador de serviço, o produto dele são as pessoas. Aquele professor que está lá dentro da sala de aula, o teacher, ele é o nosso produto. Então, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter o espírito da empresa para que isso possa ser reconhecido pelos alunos e pelos pais. No nosso caso, nós trabalhamos durante esse processo de evolução. A gente veio se especializando na escola de idioma em crianças e adolescentes. Foi outra oportunidade, enxergada à época pela minha mãe e pela minha irmã, que participaram da escola desde o começo, que o mercado adulto era muito mais instável do ponto de vista de
tempo de permanência do adulto na escola, qualquer dificuldade que o adulto tinha saía do inglês, e já a criança não. Então a gente começou a identificar e naturalmente a escola foi se especializando em crianças, começamos a trabalhar com crianças não alfabetizadas, no tempo que era uma coisa inovadora, né? Aí vem a questão da inovar, porque muitas vezes a gente acha que inovar está só relacionado à tecnologia, principalmente nos dias de hoje, e não necessariamente. Às vezes, e muitas vezes, você pode inovar, fazer coisas novas e diferentes, sem necessariamente fazer uso de tecnologia, né? Então, o fato de termos nos especializado em crianças não alfabetizadas e depois fomos trabalhando com crianças de 5 anos, com crianças de 4 anos, com crianças de 3 anos, até chegar a trabalhar só no ensino de idiomas com crianças a partir dos 2 anos de idade, que eram nossas turmas de babies. Então, nós sempre fizemos esse processo e, paralelo a isso, a escola todo ano mudava, todo ano tinha uma coisa diferente. Então, isso é inovação, né? Não necessariamente relacionada à tecnologia. E aí, em 2011, procurando resolver uma dor das famílias, que dor era essa? O pai levava a criança para a escola de inglês para ficar apenas 1h15, 2 vezes por semana. E o trânsito da cidade começou a piorar muito, começou a aumentar a criminalidade. Então, assim, para sair de casa, para ir deixar a criança só 1h15, ou ficava esperando e perdia o tempo, ou não dava tempo de voltar para casa, a gente criou um produto que o pai poderia deixar a criança a tarde toda ou a manhã toda naquele dia que ele fosse para o inglês. E esse produto, mais tarde, né, em 2016, nós descobrimos que foi o piloto da Open School, que é o tema da nossa apresentação hoje, né, que é a nossa escola de educação infantil bilíngue. Então, nós começamos a escutar os nossos pais que diziam para a gente: vocês sempre foram muito mais do que uma escola de idiomas. Vocês poderiam abrir uma escola regular. E a gente foi escutando aquilo e foi maturando a ideia, fizemos viagens para São Paulo, procuramos uma parceria, né, com Luciana Rocha, que foi mãe da escola durante muitos anos, que foi nossa consultora, e durante todo esse processo é importante falar que sempre nós contamos com orientações de consultores externos, que eu acho que isso é uma dica muito importante que eu dou a todos os empresários, é que sempre procurem ouvir pessoas que não estão dentro do jogo. Porque geralmente o telespectador, ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. E além dos consultores, nós temos uma escuta muito ativa no que diz respeito ao que vem dos pais e dos nossos colaboradores. Então, sempre temos muitas coisas a serem aproveitadas do que eles nos dizem, do que eles nos trazem. Às vezes eu vejo alguns empresários, né, principalmente no ramo de escola, que é um ramo que realmente a gente tem muita demanda de famílias, que procuram até se esconder dos seus clientes. Então, a sala do diretor é a sala mais escondida, ou a sala do dono da loja, vamos transferir para outros tipos de segmento, é a sala mais escondida da loja, vamos dizer assim. E eu acho que o dono da loja tem que estar lá na frente, na medida do possível, é claro, para escutar, para receber, né, esses clientes. Então, durante todo esse processo, a gente veio escutando essas famílias e esses pais, nossos colaboradores, e viemos maturando o processo da Open School, até que em 2017, nós inauguramos, na verdade, no final de 2016, nós inauguramos a Open School, uma escola de educação infantil bilíngue, né? Acompanhamos o mercado, visualizamos que o segmento de escola de idiomas, por si só, deixou de ser interessante para as famílias, principalmente por essa questão do deslocamento e do tempo, né, que é o ativo mais importante na vida de todo mundo hoje, é o tempo, né? E resolvemos, com muito estudo, com muita pesquisa, né, com parceria com Luciana Rocha, que já tinha 23 anos, mais de 23 anos de experiência no ensino de educação infantil, nós resolvemos abrimos a Open School, né? E a partir daí nós estamos trabalhando com crianças a partir de 1 ano e 3 meses até o primeiro ano do fundamental, que são crianças de 6 anos. E para
vamos dizer assim, chancelar tudo isso que eu estou falando para vocês, essa questão da escuta, né, dos colaboradores e a escuta dos clientes, né, que na escola é até complicado você chamar de cliente, né? Existe um certo tabu com essas nomenclaturas em escola. Mas, na verdade, é isso mesmo. Os pais, eles são os nossos clientes. Nós prestamos um serviço e temos as crianças como, vamos dizer assim, como receptores do nosso serviço, né? Como as criaturinhas que vão usufruir diretamente do nosso serviço, mas os pais são os pais que escolhem, são os pais que decidem. Então, na verdade, eu presto um serviço para a criança, né, e para os pais. Então, para chancelar tudo isso, né, que eu estou dizendo, e eu queria convidar, eu trouxe aqui hoje Teacher Dani, por favor, Teacher Dani, e Gustavo Farias, tá? Teacher Dani Teacher Dani tem uma história curta com a gente, certo? Ela foi só nossa aluna na Open Doors, teacher da Open Doors, mami da Open School e agora é teacher da Open School. Gustavo Farias é daddy da Open School, que Cacá, que é a sua filha mais velha, está se formando na nossa primeira turminha e agora vai entrar na escola, a partir do ano que vem, os gêmeos, né? Que ele teve gêmeos, vai fazer 2 anos agora, já fez 2 anos, né? Segunda-feira. Vai fazer 2 anos segunda-feira e vai entrar na escola para dar continuidade a essa relação, né, que a gente estabeleceu desde 2017. Tá? Então, nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente do que vocês estavam assistindo até agora. Tá? Nós vamos fazer um formato de painel, onde eu vou sentar com eles e vou bater um papo com eles. E aí, da conversa, fiquem à vontade para quem está em casa a interagir conosco. Né? O André está ali de olho nas perguntas e na interação. E a gente vai bater esse papo para vocês conhecerem um pouco mais o que fez o Gustavo decidir pela Open School para Cacá, né? E para os gêmeos agora. Eu tenho certeza que os motivos foram diferentes, porque no começo a gente não tinha uma relação e agora a gente tem uma relação. E é assim mesmo, né? Nós temos relação com nossos clientes, nós temos relação com nossos colaboradores, afinal de contas, principalmente o prestador de serviço do meu segmento, eu vejo a pessoa todo dia. Então, é uma relação, né? Tá bom? Então, agora eu vou sentar e bater um papo com eles para tornar a apresentação um pouco mais dinâmica. Vou começar com o Teacher Dani. Primeiro, as damas, né? Teacher Dani, eu queria que você falasse um pouco da sua história dentro da família Open Doors, Open School, e nos contasse um pouquinho aí de como foi essa trajetória dentro da escola. Bem, boa noite. Nós iniciamos a história... Eu tinha 11 anos de idade quando eu conheci a escola. Não... Tá com o microfone. Desculpa. Eu me mudei para o bairro com 11 anos e fui conhecer. Já procurava um curso de inglês há um tempo. Minha irmã tinha tido uma experiência em uma outra escola e foram muitas indas e vindas e nunca conseguiu realmente gostar. E assim que a gente conheceu a escola, minha mãe matriculou já os 3, né? Eu, meu irmão e minha irmã. E foram 8 anos dentro da escola como aluna. Fiz o meu intercâmbio apenas com o que eu aprendi dentro da escola. Foi um ano ótimo. Eu me formei lá no ensino médio, com toda a base que eu tive. E, inclusive, até hoje eu tenho um contato com a família que eu fiquei. Assim que eu retornei, procurei vocês para fazer a prova, para ser helper e iniciar em sala de aula. E me mantive também como aluna na conversação. Não quis parar o contato também como aluna com a escola. Mas eu ainda não era da área quando eu comecei com vocês, né? Eu comecei como helper e cursava publicidade. E sentando com Larissa, antes de eu sentar até com meus pais, eu sentando com Larissa, querendo saber como seria a minha história dentro da escola, como é que eu iria fazer, se eu iria aumentar a minha carga horária ou não. Larissa perguntou para mim como é que eu não era da área, se ela via tanta paixão em mim e via tanta dedicação. E depois, mais na frente, eu recebi o mesmo feedback do meu orientador de publicidade, dizendo que estava, na teoria, tudo muito bonito, mas que realmente, na prática, eu não tinha experiência, justamente porque ele me conhecia como professora, ele sabia da minha dedicação como professora. Aí foi quando eu decidi mudar
os estudos e fui cursar pedagogia. Logo em seguida, tive meu primeiro filho. Aliás, tive meu primeiro filho ainda quando vocês estavam nesse trajeto da escola, né? E eu só me apaixonando cada vez mais pela escola. Entrei também na Teens. Eu antes era professora da Kids. Trabalhei muitos anos com os babies, inclusive, a turminha dos 2 anos de idade. Trabalhei um pouco também na Teens e depois veio o meu primeiro filho, Noah. E, a princípio, a gente ficou naquela, pronto, onde ele vai estudar, né? Minha primeira realidade foi de berçário, não fui muito feliz, mas eu tinha necessidade. E quando realmente a escola abriu, eu não pensei em outro canto. A gente chegou a procurar, porque eu não sabia se iria ter turma da idade dele, né? Como era o primeiro ano, a gente tinha que ver se iria abrir para a idade dele. E, graças a Deus, abriu, deu certo. E Noah é apaixonado pela escola. Ele é apaixonado pelas professoras, ele é apaixonado pela proposta pedagógica, ele é apaixonado pelos diretores, né? Tanto que eu lembro que esse ano, inclusive, ele cobrou de você, né, Duda? Duda, você não está mais aqui na porta, por onde é que você anda? Porque agora são 2 portarias para se dividir, a escola está crescendo. E eles conhecem pelo nome, né? Vocês, nome e sobrenome, é realmente parte da família. E estou com a escola, então, desde 2017 também como professora na Open School. Ótimo. Eu queria pegar a fala de Teacher Dani e tirar alguns insights, né, para os empresários que estão em casa nos assistindo. Primeiro, a irmã dela, e acho que ela não, mas a irmã dela teve experiência antes de entrar na Open Doors em outra escola, né? E a experiência não foi legal. Então, a importância de você atender, né, da gente atender enquanto empresário, a expectativa de quem vem nos procurar, né? Talvez se a experiência de Mônica tivesse sido legal nessa primeira escola, Teacher Dani não estaria aqui hoje comigo. Então, alguma outra empresa, alguma outra escola perdeu a oportunidade de ter Teacher Dani como teacher, talvez, porque a experiência que Mônica teve, a irmã dela teve, não foi legal, né? Então, a segunda, minha irmã, que é Larissa, que ela falou, minha irmã conseguiu identificar nela um potencial que talvez nem ela tivesse identificado. Então, é importante que os empresários procurem dentro da sua própria equipe, porque às vezes a gente fica procurando, a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre, mas a gente tem muito santo em casa que faz milagre. Às vezes a gente vai procurar fora, né, o que a gente tem dentro de casa. Então, é importante conseguir identificar os talentos que você tem dentro da sua empresa e desenvolver esses talentos. Primeiro, reconhecer. Só o fato de reconhecer já dispara na cabeça da pessoa, né? Opa, será que é mesmo? Eu vou procurar me especializar mais, vou procurar melhorar nisso, vou procurar me aperfeiçoar para poder, né, talento. E uma observação que não quero conhecer esse seu professor porque isso não se diz, que você... Ele poderia muito bem ter dito que você realmente tem talento para aula e tal, mas não sem dizer que você não tem talento para outra coisa, porque se desenvolve também, né? Então, assim, não, brincadeira, mas... Então, a importância da experiência. Então, hoje muito se fala, né, e tem muitos termos, principalmente os termos são todos em inglês, né, que o mundo do negócio gosta muito, dos negócios gosta muito de termos em inglês. Isso é legal para o nosso negócio, né? Para o meu tipo de segmento. Mas, assim, e são coisas que não são de hoje. Isso não é de hoje. Isso sempre foi assim. E sempre será. Você precisa valorizar as pessoas. Você precisa identificar o talento das pessoas. Você precisa desenvolver esse talento que você identifica nas pessoas. Isso não é uma coisa nova, né? Muito se fala nisso ultimamente, né? Vamos dizer assim, mesmo lojas que vendem produto, a questão do serviço, a questão do pós-venda. Mas isso é coisa que sempre teve presente e sempre estará presente. Tem coisas que não saem de moda, vamos dizer assim, certo? Então, é importante escutar esse relato de Teacher Dani e aproveitar no negócio de vocês para identificar os talentos, reconhecer os talentos, proporcionar uma excelente experiência, porque a pessoa que vai na sua loja, que vai no seu negócio, ela podia ter ido em qualquer outra loja do mesmo segmento. Não é igual antigamente, que nós tínhamos
2 lojas de cada coisa. Por exemplo, escola, antigamente você tinha que entrar numa fila, fazer uma prova, ficar até não sei que horas esperando para poder garantir uma vaga numa das escolas que tinha em Natal. Estou falando antigamente no meu tempo, tá? Que já faz alguns anos que eu saí da escola, mas hoje não. Hoje você tem N opções, você visita, você pode fazer aula experimental, você vai uma semana, se você não gostar, você vai para outra. Então, assim, a experiência, a importância da experiência para todo tipo de negócio. E quando a pessoa vai no seu negócio, quando a pessoa se dispõe a gastar aquele dinheiro com você, porque, como diz os estudiosos, o dinheiro do mundo é um só, o dinheiro das famílias também é um só. Ou ela vai escolher comprar no seu negócio, ou ela vai comprar em outra loja, se aquilo realmente for uma necessidade para ela. Então, é importante que nós prestemos atenção nessa questão da experiência e, geralmente, a gente não tem uma segunda chance, né? Acho que, nesse ponto, o mercado, entre aspas, é cruel, porque, geralmente, eles não dão uma segunda chance. É aquela chance e, a partir daí, você vai conquistar ou não. Agora, eu queria passar a palavra para Gustavo, né, que, além de pai da escola, se tornou um amigo, né? Nós não nos conhecíamos antes dele ter Cacá lá na escola. E, a partir daí, é uma coisa também que a gente preza muito lá dentro da escola, é conhecer as famílias, ter um relacionamento com as famílias. Inclusive, essa pandemia foi terrível, foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta, porque pelos protocolos, quando a gente voltou às atividades, os pais não podiam entrar na escola, né, para minimizar o risco para as crianças. Foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta, foi esse contato com as famílias. Mas Gustavo também está conosco aí desde o começo, acreditou na escola, na Open School, quando nem o prédio pronto estava. Então, realmente foi um cara que acreditou num projeto, que comprou a nossa ideia. E eu queria escutar dele o que é que fez ele comprar a nossa ideia, mesmo sem a gente ter nem o prédio pronto. Boa noite. A nossa história com a Open School, ela começou com uma ação de marketing. Um dia desse eu estava até conversando com o Duda, Karina estava já praticamente matriculada numa escola, ela estava com 2 anos, e a gente procurando onde é que ela vai estudar e tal, fizemos algumas visitas, e a gente saindo de um shopping, a gente viu numa cancela uma propaganda da Open School. E minha esposa olhou e disse, olha que interessante, né? Uma escola bilíngue, era uma coisa que pra gente era uma inovação, mas que era uma coisa interessante que a gente realmente estava procurando. E a gente resolveu marcar uma entrevista lá, uma visita. Quando a gente chegou lá, não tinha o que visitar. Ainda era um projeto. A gente foi recebido por Luciana Rocha, que... Isso já foi uma porta aberta, que a gente sabia, já conhecia ela do mercado, sabia da experiência dela. Então, isso já contou muito quando a gente chegou lá para ser recebido. Fomos muito bem recebidos. E logo na primeira conversa com ela, isso já... Assim, os olhos brilharam e a gente viu. E quando apresentaram o projeto ainda, o projeto arquitetônico, que foi pensado para as crianças. Quando o Duda falou lá atrás da história de... As escolas de inglês, elas eram adaptadas a casas e tal, e a Open School, ela foi projetada para as crianças. Então, isso, quando a gente viu, realmente encantou. E a proposta pedagógica, claro, isso foi o que mais pesou. E lá para as tantas, a gente descobriu que eu conhecia a Larissa, irmã de Duda, já de algum tempo. Não sabia que ela era, porque eu também não era daqui de Natal, tinha muito tempo que não estava aqui ainda. E isso fez com que a gente se estreitasse mais os laços e a gente realmente começou uma relação maior. E Titia Zélia também, depois de tempo, a gente veio descobrir que era também amiga da família. Então, isso terminou agregando ainda mais a gente à escola. E, assim, a estrutura da escola, o projeto, a parte da alimentação, os cuidados que eles tinham com as crianças, a gente realmente quis pagar para ver. E, nesse tempo, são 5 anos, já 5 anos aí de estrada. A gente fica aí um pouco triste porque não tem essa continuidade. Nossa filha está se formando agora na primeira turma. Ela entrou na primeira turma e está saindo como a primeira turma. E encantada. Minha filha, ela realmente é encantada com a escola. E baseado em tudo que a gente acreditou e do que a gente viveu com nossa filha lá dentro, a gente está acreditando e vai botar mais 2.
Então, nossa história com a Open School ela vai ser um pouco longa, mas tudo baseado no que a gente acreditou, na inovação da escola, dos diferenciais que ela trouxe para a gente. Então, isso foi é o que fez a gente acreditar na escola e somos realmente encantados com o que eles oferecem para a sociedade e para as crianças, essa parte de educação infantil. Legal, Gustavo. Queria tirar alguns insights também da fala de Gustavo, começando pela questão da propaganda, né? Eu sei que hoje aqui tiveram muitos adeptos, e nós também somos adeptos da mídia online, né? Mas neste caso, você vê como é importante essa questão da composição, né? Do online e offline. Nesse caso, o que impactou Gustavo foi uma mídia offline. Então, e eu não sou da área de marketing, não sou especialista nisso, tá? Mas faz muitos anos que a gente lida com isso e a escola tem um histórico, a Open Doors e a Open School tem um histórico de investir em comunicação, porque a gente acredita que é importante, faz parte do processo. Mas uma coisa muito importante na fala dele é que a expectativa foi gerada a partir de uma simples, não sei nem como é que chama aquilo, uma cancela do Midway, uma simples faixazinha, né, um PVC bonitinho e tal, foi gerada uma expectativa. E quando ele chegou lá, essa expectativa foi atingida ou quiçá superada. Então, a importância de alinhar a comunicação ao que realmente você é, a quem você é. Porque às vezes a gente recebe, é impactado por uma comunicação, principalmente hoje nos meios digitais, nós somos impactados, sei lá, quantas vezes por dia, até chato, chega a ser até chato em alguns casos. Mas quando a gente chega no local, quando a gente vai usufruir daquele produto ou daquele serviço, não está compatível com a comunicação. E aí você gastou 2 vezes. Você gastou para comunicar uma coisa que realmente você não era, você não era, mas não está tão alinhado com o que realmente você oferece. O cliente se dispôs a ir lá, gerou uma expectativa, se dispôs a ir lá, chegou lá, foi frustrado, e aí você perdeu. Geralmente, quem se encanta conta para 1 a 2 pessoas, e quem se frustra conta para 20, 10, 20 pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse dia a dia, né, com esse contato com os clientes, né? Mais uma vez, se sua sala é escondida, coloque sua sala na frente, vá para frente, pelo menos algum tempo do seu dia, dedique a ter contato com seus clientes, porque por mais que tenha hoje BI, né, que tem um monte de nome bonito, né? BI, programas para você fazer CRM, mas nada substitui o contato, o olho a olho, a sua percepção, porque muitas vezes você coloca um colaborador para fazer isso e o colaborador não tem a mesma percepção que você tem, né? E por mais que ele seja dedicado, estudioso, tenha estudado da área, mas é importante que você esteja lá, que você tenha contato com o seu cliente, que você observe, que você olhe, que você esteja ali naquele dia a dia na frente, e daí você tira alguns insights para ir sempre inovando, né? A questão de inovação. O segmento da educação geralmente é um segmento muito tradicional, mas graças a Deus a educação infantil foge a essa regra. A educação infantil ela é bem mais dinâmica, ela é bem mais inovadora, ela tem menos, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Menos regras a serem seguidas do ponto de vista que precisa ser assim, as salas precisam ser assim. Lá na escola, por exemplo, que é uma das nossas inovações, as crianças têm 4 cores de fardinhas. Então, elas têm 4 opções de fardas. Não quando você chega lá na escola, estão lá as crianças, um com a blusinha azul, outro com a blusinha verde, outro com a blusinha laranja. Isso é uma, entre aspas, besteira, não é? Mas é diferente, né? A gente trabalha a autonomia das crianças dentro de um certo limite. Qual é a cor da fardinha que você quer usar hoje? É uma besteira, mas o que é que você acha disso, Gustavo? Dê sua opinião enquanto como é que você reagiu a isso quando você soube que não tinha só uma cor de farda? É uma coisa interessante, porque, por exemplo, acorda cedo para ir para a escola, Karina, vai botar a farda. Ah, papai, a minha farda azul hoje não está aqui. A minha farda azul, a verde não está lavada. Aí, assim, isso gera também essa autonomia da criança, ela ter essa opção de querer dizer, não, hoje eu quero ir de tal jeito. Às vezes a turma combina, não, amanhã vai todo mundo chegar aqui de vermelho. Vermelho não,
de laranja. Aí, às vezes a blusa não está lavada ou a outra não está... Enfim, mas isso realmente foi uma coisa interessante que eles participam dessa escolha, da parte do uniforme, que é o traje deles. Então, assim, às vezes, como eu disse, repetindo, não tem nada de tecnologia nisso aí, né? Mas é uma inovação, né? As crianças valorizam isso. As famílias valorizam isso, né? Porque às vezes a gente investe, vamos dizer, muito em determinadas tecnologias, em determinadas coisas que quem vai consumir não valoriza tanto. Então, você precisa identificar coisas simples que você consiga fazer dentro do seu orçamento, que aquilo vai agregar e vai lhe tornar diferente, né? Do ponto de vista do ensino, nós trabalhamos lá na escola com a quantidade reduzida de alunos por turma, né? Aí, a priori, quando a gente vai conversar em rodas, né, principalmente em outras escolas e fora até, diz, mas isso limita demais o faturamento. De fato, né? Por exemplo, a turma de Teacher Dani, que ela é a rainha dos baixinhos, ela trabalha, né, com no máximo 10 alunos em sala de aula e são 3 profissionais, né? Então, eu queria escutar de Teacher Dani o que é essa inovação, né, que também não tem nada a ver com tecnologia, o que isso facilita o seu trabalho, você sente que isso faz diferença para as crianças, essa questão de ser uma quantidade reduzida, como é que você enxerga isso? Então, eu posso dar minha experiência tanto como mãe, como também como professora, o diferencial de ter esse acolhimento, né? Educação infantil é muito maternar, então é uma extensão da casa. Eles precisam justamente se sentir acolhidos e poder proporcionar aos meus filhos ou poder proporcionar aos meus alunos esse acolhimento, essa extensão do... Eu estou saindo do colinho da minha mãe, mas eu também vou ter colinho lá. Eu vou conseguir ter o meu tempo para poder ir socializando com os meus amigos. Eu tenho também o meu olhar, porque a criança precisa muito ter um olhar, não é apenas deixá-la brincando. E não tem como você mediar ou você estimular se você não tiver tempo para isso, né? Então, poder trabalhar com uma turma reduzida me proporciona tempo suficiente para perceber coisas que eu preciso focar mais em um aluno, uma necessidade de uma estimulação. Eu estou vendo que está tendo uma dificuldade maior sensorial e conversar com o setor de psicologia para envolvê-los também nisso. Então, até para trazer também outros setores da escola com a turma reduzida facilita trazer esse apoio de coordenação. Trazendo para outros negócios, né, é a tal da customização, né? Então, com a quantidade reduzida de alunos por turma, os estímulos, porque nós seres humanos nós temos várias habilidades e cada indivíduo, o nome já está dizendo, é único, né? É um indivíduo, ele é único, né? Então, assim, conseguir uma turma reduzida faz com que a gente consiga identificar de que forma, qual é o estímulo que aquela criança vai reagir, né, melhor. Tem crianças que são mais visuais, tem crianças que são mais musicais, tem crianças que são... Enfim, e aí a professora, a teacher tendo uma quantidade reduzida de aluno, ela consegue identificar de que forma aquele aluno responde melhor àquele estímulo e customizar o estímulo para ele. Então, levando para o mundo dos negócios, para os outros negócios que estão nos assistindo. Você você tem uma quantidade de clientes que você consiga conhecer o seu cliente, você sabe o que é que ele quer, você sabe da forma que ele gosta, né? Você consegue, de alguma forma, customizar o atendimento daquele cliente. É o que acontece com essas plataformas, né? Com algoritmos aí que identificam perfil. A gente, às vezes, está até conversando, né? Trazendo para a tecnologia. Às vezes, a gente está conversando sobre um assunto e quando a gente abre o nosso Instagram, aparece um anúncio daquele assunto. Certamente, eles estão escutando tudo que eu estou dizendo aqui agora, eles estão escutando. Tá? Mas isso é customização. Eles vão oferecer o que me interessa, né? Fazendo, mal comparando, Teacher Dani com a quantidade reduzida de alunos, ela consegue estimular cada aluno da forma que ele reage melhor. Então, assim, isso é uma inovação, né? E entre várias outras inovações como o projeto alimentar da escola, né? O projeto de alimentação da escola. Então, todas as crianças elas se alimentam exatamente das mesmas coisas, né? Acompanhadas por nutricionistas, inclusive a equipe de sala de aula,
também se alimenta das mesmas coisas que as crianças se alimentam. Ah, mas o porquê isso, qual é o objetivo disso, dentre outros, que a criança veja a teacher, que a educação se faz muito mais pelo exemplo do que com palavras, se alimentando daquele alimento e se sinta interessada a experimentar novos alimentos. Então, nós recebemos relatos de muitas famílias que diziam que as crianças não comiam isso ou não comiam aquilo e passaram a comer depois que foram para a escola. Gustavo, como é que você vê essa questão desse projeto alimentar aí? Influenciou alguma coisa na alimentação de Cacá? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, com certeza. Isso é um outro diferencial de inovação da escola, que de tantas outras que a gente visitou à época, isso realmente chamou a atenção da gente, porque a gente viu que era uma alimentação saudável, eles oferecem uma alimentação diferenciada e saudável, e todas as crianças comem a mesma coisa e os profissionais. Então, isso evita que um coleguinha leve um lanche diferente e ele vá querer outra coisa ou não vai querer o dele naquele dia e faz aquela confusão, ou vai ter que comprar um lanche na escola. Então, isso a variedade de alimentos que são oferecidos e isso realmente, em casa, faz a diferença. Ela chega em casa, quando a gente pega a agenda eletrônica para conferir naquele dia o que foi feito, o que eles comeram e tal... E a própria criança chega em casa entusiasmada. Ah, papai, comi hoje tortinha de carne com não sei o quê, ou com beterraba, que são coisas que em casa, se você for oferecer à criança, muitas vezes ela não vai aceitar. Então, essa parte alimentar, com toda a orientação da nutricionista, que a gente também tem contato com ela participa também junto com os pais na escola. Isso também é interessante, que a gente tem esse contato com a própria nutricionista, a gente tira dúvidas com ela e a gente, às vezes, até pede receitas para ela, para a gente também incorporar isso em casa. E isso realmente isso é um ponto positivo na escola, que ela traz isso para dentro de casa. Realmente, assim, é um projeto bem diferenciado, nosso projeto nutricional, né? É valorizado pelas famílias, então mais uma vez, você precisa identificar aquilo que o seu cliente valoriza. A gente agora está até com essa dificuldade, porque ano que vem Karina vai sair da escola, vai para uma escola maior e a gente já está pensando como é que vai ser o lanche dela a partir do ano que vem. Então isso já é uma... Olha aí, quem está nos assistindo já tem uma oportunidade aí para resolver uma dor, né? Como os startupeiros, não sei nem se tem esse tema, gosta de dizer, que as startups surgem para resolver dores. Tá aí uma dor. O alimento saudável para as crianças levarem para a escola. Aquelas escolas, claro, que como a Open School não tem. Aliás, ao contrário da gente, não tem o projeto nutricional. André, tem alguma pergunta, alguma interação? Tem, mas vocês podem continuar se vocês quiserem, mas tem uma pergunta para cada um de vocês. Tá, então eu acho melhor a gente fazer, né? Porque para respeitar o tempo. Então, primeiro para a Teacher Dani. Teacher Dani, você acredita que o sistema educacional brasileiro pode mudar a concepção, onde muito se fala que tem que estudar para passar no Enem, e vemos a educação em países de primeiro mundo tendo uma seleção de aulas também com a preocupação de preparar as pessoas para a vida? Eu acho, na verdade, que a gente já tem mudado, né? Inclusive a própria escola, que é a base, educação infantil é uma base, já prepara realmente para um futuro, não o Enem em si, mas para a vida. Tanto que a gente vê a capacidade do aluno, o potencial dele, a gente tenta estimular, a gente trabalha muito com o scaffolding, né? Eu sei o potencial daquele meu aluno e eu vou estimulá-lo para ele também ver esse potencial dele e a gente conseguir sempre ir além. Então, isso quando a criança, não só pela questão do bilinguismo, mas as possibilidades da criança, as capacidades que a criança tem. Ela nasce com muitas capacidades, né? Então, e a gente faz essa base para quando eles forem para outras escolas, conseguirem ter essa autonomia alimentar, eles terem autonomia não só começa com isso de escolher a roupa e lá na frente eles estão fazendo o deverzinho sozinho, eles estão lendo, escolhendo o tipo de livro que eles gostam, o tipo de brinquedo que eles gostam, qual vai ser o tipo de esporte que eu quero fazer, porque eles já conheceram qual é a aptidão deles. E então,
Eu acho que já foi implementado em muitas escolas e um grande exemplo é a Open School, essa mudança, que não é um vestibular como era antigamente, ou um Enem hoje em dia, é realmente se preparar para a vida e a capacidade de cada ser humano. Eu queria fazer uma parte da pergunta e complementar a resposta de Títia Dani. Realmente isso é uma preocupação latente, né? Muitos países, chamados países de primeiro mundo, já estão anos-luz na frente do Brasil em relação a isso. E precisa haver também uma conscientização por parte das famílias, né? Porque a escola geralmente reage àquilo que as famílias querem, né? E eu vejo uma preocupação muito grande. A preocupação chega a ser tão grande que tem famílias na educação infantil preocupadas com o Enem. E a gente tenta desmistificar isso e dizer que, assim como, ao meu ver, em um negócio, o lucro é consequência de um serviço bem prestado, de um trabalho feito com amor, passar no Enem é uma consequência de uma educação infantil bem feita, de um Fundamental 1 bem feito, né? de um ser humano consciente, porque o mercado de trabalho está mudando, né? Hoje em dia já tem empresas que não exigem mais nem diplomas para você exercer a área técnica. Você faz um teste de aptidão e de capacidade, e se você souber fazer aquele determinado tipo de serviço, ele não quer saber se você tem diploma, se você não tem. E o que é mais valorizado nas grandes empresas, os profissionais que se destacam, não se destacam pela sua capacidade técnica somente. Eles se destacam muito mais pela sua capacidade de se relacionar, pela sua empatia, né? Pela sua flexibilidade, pela capacidade de resolver multitarefas. Então, são habilidades que geralmente não são trabalhadas nas escolas tradicionais, mas que as escolas precisam abrir o olho e precisam começar a trabalhar, porque vai dar um choque lá na frente. Elas vão colocar profissionais, principalmente as universidades, que estão anos-luzes atrasadas em relação a isso, né? São extremamente tradicionais. Elas estão jogando profissionais no mercado de trabalho que não estão preparados para se inserir naquele mercado de trabalho. Então, essa evolução vai acontecer, como se diz, na marra, porque lá na frente, quem faz a seleção é o mercado de trabalho. A partir do momento que for barrando lá na frente, vem de trás para frente, se adequando para poder chegar lá na frente e ter o resultado que se espera. Como é que você enxerga isso, Gustavo, em relação a Cacá? Qual é o seu nível de preocupação em relação a isso? Como é que você vê isso aí? Assim, hoje a gente não está realmente preocupado com o Enem. A gente vê colegas que estão com filhos da mesma faixa etária já preocupados. Vou botar na escola tal, porque já estou pensando lá na frente. E a gente não está ainda pensando nisso. A gente veio de um aprendizado diferenciado que está realmente, não vou dizer treinando, mas aflorando as capacidades dela para o mundo. Então, assim, ela é muito interessada na parte artística, na parte de musical, na parte de dança. E isso é muito interessante, que a gente vê o gostar dela e como a escola também envolve isso com ela. Então, assim, a gente não está preocupado agora, o que ela vai fazer em Enem. Não, a gente realmente está preparado para preparar ela para o mundo. Então, essa parte de vamos agora pensar em vestibular e Enem ainda não é o que a gente vê como importante agora. Perfeito. Obrigado pelas respostas. E agora tem uma pergunta para o Gustavo. E aí, Gustavo, você não precisa necessariamente centralizar na escola, mas você pode usar exemplos que, obviamente, a educação sofreu muito com a pandemia e muita gente não soube o que fazer para reter os seus clientes. No caso das escolas, são os alunos. Quais as medidas de relacionamento que você enxergou que a escola, ou que até mesmo outras empresas fizeram você manter a sua filha ou até mesmo os seus negócios presos àquelas empresas? Então, aquelas empresas que você já trabalhava. No caso da escola, o que a escola fez que, na sua visão, foi importante de medida de relacionamento para que eles pudessem reter você como cliente? No caso da pandemia, dessa parte com relação às crianças, eu acho que, nesse caso da escola, é uma coisa diferenciada por se tratar da educação infantil. Então, não era uma coisa de muita obrigação como
o pessoal já do nível fundamental, o nível mais elevado tem que ter matérias para estudar e prova e tal. A escola ela disponibilizou todo o material para a gente continuar fazendo as atividades em casa. Foi num ano inclusive, alfabetização. Então, assim, a gente se utilizou de todas as técnicas que a escola disponibilizou para os pais e utilizamos em casa. Eles faziam encontros semanais, 2 ou 3 encontros semanais com as crianças para ter interatividade, continuar a interatividade entre elas e com as professoras. E isso fez com que deixasse a criança, lógico, ela perguntava por que não pode ir para a escola, com saudade dos colegas, com saudade dos professores, com saudade dos diretores, mas ela entendia que estava passando por um processo que era temporário, que aquilo ia passar, e a forma de resolver através das atividades, ela ficava envolvida e quando tinha a parte de interação visual pelo computador, pelas mensagens, como a gente fazia as videochamadas, isso fazia com que ela continuasse lá com a escola. Então, assim, é um pouco diferente por causa do nível da educação que eles estão agora, no caso da escola, que vai só até a alfabetização. Mas a escola soube tratar isso bem com nós como clientes. Complementando a resposta do Gustavo, assim, realmente foi do dia para a noite a gente fechou e aí como é que a gente vai fazer? E no primeiro mês, falando da parte mais mercadológica, vamos falar assim, certo? Para reter do primeiro mês, aí a gente repõe em dezembro, né? A partir do segundo mês, a gente já entrou com um desconto X, um desconto significativo, porque não era justo. O pai não está... Porque na educação infantil, lá na escola, a gente acredita que eu não tenho nada contra a tecnologia, tá? Mas nessa faixa etária, o uso de telas, ele é muito prejudicial, até morfologicamente, para o desenvolvimento cerebral das crianças. Então, e nós pregamos isso com as famílias. Então, não fazia sentido, de uma hora para outra, eu dizer ao pai, não, a partir de agora, isso não faz mais mal. Você vai colocar seu filho 4 horas na frente de uma tela para ele poder ficar vendo a professora. Então, eu estava desdizendo aquilo que eu dizia antes e aquilo que a gente acreditava. Então, fizemos reuniões individuais com todas as turmas, individuais que eu digo turma por turma, tá? Para explicar como nós iríamos proceder daquele momento em diante, quando não era mais possível repor, tá? E combinamos com as famílias, acordamos com as famílias como iria ser o processo e a partir daí demos início a esse processo, né? Inclusive causou muito alvoroço na cidade, principalmente no começo, com as outras escolas. Mas como é que vocês vão dar desconto e tal? Gente, isso é o que eu acredito. Eu não acredito que os pais devam continuar, enfim. E aí a gente combinou com eles, fizemos reuniões, escutamos uma família por família e fomos seguindo passo a passo, né? E tinha aquela expectativa, não, daqui a 15 dias volta, não, volta daqui a um mês, não. E a gente não sabia quando, de fato, iríamos voltar, né? E aí fizemos um movimento para poder ter o retorno das aulas, enfim, eu sei que o meu tempo tá se estourando, mas... e só o último insight, assim, se você tem uma linha de atuação, né, que é o que se chama de propósito, e você tem seus valores, aconteça o que acontecer... por mais que as coisas aconteçam de forma inesperada, você vai tomar atitudes que sejam alinhados com aquele dorso, né? Com aquela coluna vertebral. Então, se você tem isso bem claro, suas decisões são sempre norteadas, né? Puxa para esse eixo central e as pessoas acreditam, né? Obviamente que você não convence a todos, mas também ninguém conseguiu convencer a todos, nem nunca vai conseguir, mas... O combinado, né? Eu tenho um lema dizendo que eu digo que o combinado não é caro nem é barato. Então a gente se reuniu com as famílias, fez um combinado com eles, seguimos aqueles combinados e graças a Deus tivemos resultado bem positivo em relação ao número de evasão e etc. Perfeito, pessoal. A gente só tem mais um minutinho. Quero agradecer você, Duda, por esse conteúdo. Teacher Dani, Gustavo, pela presença de vocês, por ter enaltecido o nosso evento, fechando o nosso evento de 2 dias aí com mais de 17 horas de entrega de conteúdo, de forma brilhante, da forma que vocês fizeram, e forma prática e objetiva.
como manter na essência a inovação e a reinvenção contínua na cultura da empresa. E a gente fecha o nosso evento. A inovação, no caso do meu segmento, né, é uma coisa que faz parte do dia a dia. As professoras estão... Porque eu não tenho como me alongar aqui nos projetos pedagógicos e tudo, mas a pedagogia em si, ela é inovadora. As professoras, a orientadora pedagógica, a coordenadora está sempre procurando coisas novas para fazer com as crianças. Então, naturalmente, isso também vem a demanda para o corpo diretor. Nós precisamos fazer essa atividade, para isso precisa disso. Então, a gente precisa inovar fazendo determinado tipo de coisa. Então, o ambiente escola é um ambiente naturalmente inovador, em alguns sentidos, e extremamente tradicionais em outros. Mas a educação infantil, como eu falei, é extremamente inovador. Então, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é próprio da atividade, né? A gente... E lá dentro da escola é uma coisa que já vem há 23 anos, né? Eu costumo dizer que nós estamos há 23 anos no mercado e nunca a escola começou um ano igual ao ano que terminou. Nesses 23 anos. Nunca. Então, a inovação é isso. Para mim, é uma coisa que faz parte do dia a dia. Eu realmente não tenho essa expertise em inovação para passar algumas técnicas ou algumas dicas, porque é uma coisa natural que acontece dentro da pedagogia e dentro do ensino, dentro da educação. É uma coisa que já vem... É uma coisa natural. Eu não tenho essa expertise para direcionar para outros segmentos, por exemplo. Mas... a dica que eu dou é que, por exemplo, não precisa gastar tanto dinheiro para inovar. Se você tem uma loja, se você tem as prateleiras da sua loja, a vitrine da sua loja, se você mudar, tem loja que a gente entra e é a mesma loja de quando você entrou há 10 anos atrás. O cara não muda nem as prateleiras do lugar, as gôndolas. Então, se você mudar, se você trocar a cor, se você botar um adesivo diferente que é barato, já é uma inovação, já é uma coisa diferente que você está fazendo. A pessoa, quando você chegar lá, o cliente, quando chegar lá, vai ser impactado por aquilo diferente que tem na loja. Então, assim, inovação é preciso, não tem como ficar parado. Se ficar igual andar de bicicleta, se ficar parado, cai. Mas você precisa realmente criar esse ambiente e precisa também partir de você. O corpo diretor precisa estar receptivo àquelas ideias, ao que os colaboradores trazem, ao que os clientes trazem. Pessoal, com essa fala final, quero agradecer a todos os presentes, agradecer a vocês mais uma vez pela presença, pelo tempo de vocês, principalmente, que eu sei que numa sexta-feira à noite vocês se disponibilizarem para vir até aqui, a gente fica muito grato, tá? E as pessoas que assistiram ainda mais, obrigado a todos. E a você que nos acompanha online, muito obrigado por ter ficado conosco esses 2 dias que foram intensos. 2022 tem muito mais. E conte sempre com a CDL Jovens. Tá? Nós estamos sempre de portas abertas para todos os empresários e empreendedores do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Um abraço.